Muito boa noite. Estamos começando aqui pela Rádio A Hora, pelo 102.9 da FM, pelo YouTube, pelos nossos canais digitais, mais uma edição do programa Rumo, Futuro da Mão de Obra. Esse espaço que a gente debate mão de obra e debate também todo o arcabouço que vem junto com todo esse processo. E nessa edição do programa desta semana, um assunto que desde janeiro, agora recente, semana passada, dia 1º, a reforma tributária deixou de ser um debate político apenas e também passou a fazer parte da rotina de empresas brasileiras. Mesmo sendo tratada pelo governo como um ano de informação ou de teste, como disseram os nossos convidados, e também eu diria de adaptação, a reforma tributária exige mudanças concretas nos sistemas, nos cadastros, nos contratos e na forma como as empresas tomam decisões. E por que isso é importante? Porque mexe tanto com as empresas, mexe com o consumidor, mexe com todos nós. A forma de emissão de documentos, a forma de cadastros, como citamos, vai mexer muito ainda em 2026. Mas, isso é algo muito brasileiro, não dá para deixar para 2027, nem para metade de 2026. Você, empresário, já devia ter começado, você ainda não começou a pensar nisso, a estudar, a entender. É claro que nós temos profissionais aqui na região, muito privilegiados por isso, profissionais que demandam de todo esse conhecimento. E aqui eu abro um parênteses também porque o empresário, o empreendedor, está nas suas empresas para tocar o negócio. A parte contábil, quando ele tem escritório, quando ele tem o assessoramento jurídico e contábil muito bem embasado, não sei se a palavra certa é que ele fica mais tranquilo, mas ele fica mais liberado para tratar de produção, de comércio, e é disso que nós vamos falar aqui com os nossos convidados na edição dessa noite. Junto conosco estão o contador Michael Yukun, sócio da Busata Yukun Contabilidade, com atuação em consultoria tributária e planejamento fiscal. Michael, tudo bem contigo? Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem, boa noite Vinícius, boa noite Fernando, Gabriela, boa noite aos ouvintes aí, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, podendo de certa forma esclarecer, né, algumas dúvidas, né, sobre esse assunto, de certa forma, até um pouco polêmico. Sim, né? É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Também conosco o Fernando Ataíde Silva Jorge, contador e auditor, sócio da Condor Auditoria e Consultoria, com experiência em controladoria, auditoria e reestruturação tributária. Fernando, tudo bem contigo? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite Vinícius, boa noite Gabriela, boa noite Michael. É um prazer estar aqui e espero que a gente consiga aí, de alguma forma, né, contribuir com os esclarecimentos, né, desse início do processo de reforma tributária do consumo, que é um processo longo, né, é um programa de longo prazo de Estado, né, um programa de governo, e eu acho que é bem importante esse primeiro momento para a gente poder dar as informações adequadas para as empresas e começarem a fazer as devidas adequações, né. Muito bem, e também conosco a advogada Gabriela Colombelli Perosso, que vai nos ajudar a entender um pouco mais também dos reflexos jurídicos dessa transição, porque abraça tudo, tu falavas da reforma tributária do consumo e essa parte jurídica também. Doutora Gabriela, tudo bem contigo? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite Vinícius, é um prazer estar aqui, boa noite Michael, boa noite Fernando, boa noite audiência. Esse tema é muito relevante. 2026 é o ano da gente estar preparado para 2027, a gente não sofrer tanto, então esse é o ano. E eu acho que essa conversa aqui, ela é o que precisa acontecer em 2026. É a união do jurídico, é a união do contábil, é a união com o empresário, porque cada empresa tem uma realidade. A reforma tributária, ela não tem receita de bolo. Cada empresa vai viver a sua realidade conforme os seus fornecedores, conforme a empresa que ela compra e a empresa que ela vende. Então, essa preparação, ela é muito importante e que bom a gente ter esse espaço para poder falar disso. Temos que falar mais e muito mais. Nessa hora que a gente vai ter aqui, talvez não seja ainda o suficiente, mas a gente vai tentar na medida do possível. Obrigado pela presença de vocês três. O programa Rumo tem o patrocínio de Cascalheira Stone Garden. As areias para cada etapa da sua obra você encontra na Cascalheira Stone Garden. Conosco também o SEAT, Educação de Excelência, que promove conhecimento, cultura e inovação. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Seja na agência, no WhatsApp, aplicativo ou no site. Também conosco a Univates, últimos dias para concorrer a uma bolsa de estudos na Univates. Você pode ganhar até 2 anos de desconto, aproveite já. Rodos do Vale para o Brasil, rodos e implementos rodoviários. Metalúrgica Hasman,
também são mais de 70 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores. Também conosco Tomasi Logística. Acesse nosso Instagram, @Tomasi Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Você se inscreve no canal do Grupo Hora, no Hora TV, participa no YouTube e também pela rádio, por óbvio. Vamos começar a conversar. Vou conversar com o Michael por aqui. Michael, tu falavas antes aqui no nosso bate-papo que é um período de teste, mas o que já muda? 2 perguntas. Já deveria ter mudado? Ainda dá tempo de mudar? Ou a gente pode olhar para esse 2026 que está recém começando e onde ele mexe naquela rotina, naquele dia a dia das empresas? Sim, bem como o Fernando bem colocou, né? A gente está iniciando um período de transição. Mas transição do quê? O que é essa reforma tributária? Atualmente, a gente possui um sistema tributário que ele é considerado um dos mais complexos do mundo, né? Existem estudos que mencionam, né, que o Brasil despende cerca de 1.500 horas, uma média de 1.500 horas só para apurar os impostos, ou seja, tentar descobrir quanto que a gente deve, né? E isso, né, além disso, na verdade, isso tem gerado um contencioso tributário de cerca de 75% do PIB. Ou seja, a gente tem um imposto mais complexo, é o país que demora mais para apurar esse imposto e depois a gente vai lá e discute judicialmente se esse imposto efetivamente é devido. Né? Então, para a gente iniciar esse nosso assunto, né, como eu mencionei antes, de certa forma um pouco polêmico, eu já largo essa bomba, né? Então, esse período de transição está iniciando, já se iniciou agora em 2026, né, com as alíquotas testes de IBS e CBS, né, o IBS que vem a substituir o ICMS e o ISS-QN, e o CBS que vem substituir os impostos, então, federais, né, como o PIS e COFINS. Michael, isso já está valendo de 1º de janeiro, esse teste já está na prática? Já está valendo na prática, né, então quem não sabe nada do assunto, ainda não fez a parametrização do seu sistema, já está atrasado. Né, porque segundo a lei complementar, né, depois os colegas também vão mencionar, ela já determina que a partir de 1º de janeiro já é obrigatório o destaque do IBS e CBS na nota fiscal, dessas alíquotas, né, de 0,1 e 0,9 que eu acabei de mencionar, né, e já, né, dando um passo além, existem certos benefícios tributários que podem alterar essas alíquotas, né, que em seguida a gente pode aprofundar. A palavra é essa, é uma profundidade, não dá para sermos rasos, mais do que nunca. Fernando, qual é o risco dessas empresas, de nós olharmos e dizer assim, não, a gente tem todo 2026 ainda para se adaptar? Se as nossas empresas, e nós como consumidores também, temos qual é o risco de subestimarem ou de pensar, não, eu vou procurar meu contador e meu advogado lá para outubro, novembro? O risco é chegar em 1º de janeiro de 2027 e não ter executado os testes e o sistema não estará adaptado a realizar as novas regras de tributação. Né? Então, o que eu falo é que o 2026 ele é um ano de oportunidades. Né? As empresas elas podem testar e errar, não tem problema o erro, desde que ela esteja testando e que ela esteja realizando as práticas de testes com boa fé. Eu tenho acompanhado muito qual tem sido o posicionamento do governo em relação a esse período inicial, porque a gente tenta sempre se colocar na cadeira do fiscal, que está lá do outro lado da empresa, inspecionando o que a empresa está fazendo de errado para em algum momento ele vir e fazer a sua autuação. Tá? E o governo ele tem se manifestado no sentido de que ele vai ter o bom senso. Né? E eu acredito que sim. Tá? Esse bom senso, Fernando e convidados, ele não pode deixar o empresário e nós consumidores acomodados também, né? Me preocupa um pouco desse tal bom senso, especialmente quando a gente fala na nossa cultura brasileira. Boa colocação. E o que eu falo como bom senso? O que eu vejo, e daí eu vou pegar aqui o exemplo de uma entrevista que eu vi do secretário da Reforma, Bernard Japy. Ele fala que o governo ele consegue avaliar, né, se a empresa realmente está de certa forma, tendo a prática para realizar os testes e se ela está fazendo corpo mole. Então, ele vai ter o histórico de empresas do mesmo segmento, que possuem as mesmas características, as mesmas regras, e ele vai ter uma base. Como que 99% das empresas já conseguiram se adequar e 1% não?
Aí, nesse caso, eu acho que ele vai autuar. Uhum. E eu acho que, nesse caso, ele vai ter razão em fazer a autuação, porque ele vai ter uma evidência clara de que a maioria das empresas já conseguiram fazer a adequação. Não são adequações simples, né? A gente tem aqui dados aqui para poder demonstrar que a questão da simplificação ela vai ocorrer, mas não da forma como nós gostaríamos, né? Não é tão simples como a gente imagina. Então é bom que já comecem a fazer os testes e os treinamentos. Deixa eu aproveitar, a Gabriela é advogada, mas deixa eu só aproveitar com os contadores, Gabriela, só para, em rápidas palavras, o que muda de software, cadastros no dia a dia de vocês? É um novo software? É um novo mecanismo? É um novo sistema? O que já mexeu na profissão estritamente de vocês, Michael e Fernando? O primeiro passo agora é ajustar o emissor de notas fiscais, né? Como a gente mencionou, a lei já obriga o destaque desse imposto, mas também a parametrização do sistema para que esse imposto seja destacado de forma correta. Porque eu digo de forma correta, nem todas as operações vão ter essa incidência do IBS ou CBS ou a incidência à mesma alíquota. Existem alguns benefícios tributários que ocasionam na redução da alíquota, né? Isso também já torna-se obrigatório a partir de agora, né? A partir do início do mês. Gabriela, né, o Michael falava antes, o Fernando também ratificou isso, que nós somos um país, a malha, a nossa capilaridade tributária é gigantesca e que muitas vezes, né, Michael, a gente depois de todo o processo vai buscar o assessoramento jurídico para corrigir alguma coisa, para questionar. Quais os riscos que vocês, enquanto tributaristas, também estão olhando para esse processo e como vocês, Gabriela, junto com o escritório que tu representas, estão olhando para esse arcabouço que a gente está vivendo, vamos viver ainda em 2026? A gente olha de maneira muito estratégica. Eu acho que a reforma ela vem para mudar a cultura do Brasil. Isso é muito importante. Essa cultura de não cuidar, muitas vezes, do processo que está sendo feito no dia a dia e remediar depois não pode mais existir. A gente precisa pensar estrategicamente. A gente precisa sentar e conversar, porque as multas que estão previstas em lei, elas podem chegar a 150%. Então, são multas pesadas. 150% do imposto devido. Do imposto devido. Então, são multas pesadas. Então, a gente precisa olhar isso de maneira estratégica. Eu diria assim, que nós vivemos no país do futebol, né? Imagina tu chegar num jogo sem ter treinado antes. Não dá, né? Então, esse ano é o ano que a gente precisa sentar e estruturar. Olhar para regime tributário, olhar para a cadeia de fornecedores, olhar para a questão dos créditos. A gente tem muita mudança que vem por aí. E é algo que ninguém viveu. A gente estuda, eu estudo diariamente, os colegas estudam diariamente. Mas ninguém viveu isso. E não tem uma fórmula mágica. Então, precisa sentar, o empresário precisa sentar com o contador, com a assessoria jurídica, a gente precisa revisar contratos, a gente precisa revisar precificação. Nós temos, para mim, um dos efeitos principais que vai acontecer no ano que vem, que é a questão do fluxo de caixa. Porque muitas empresas hoje trabalham com o valor dos impostos. Eu vou apurar ali durante o mês, eu vou pagar no outro mês. Me apertei financeiramente, preciso pagar funcionário, preciso pagar fornecedor, vou usar o dinheiro do imposto muitas vezes e vou deixar para parcelar depois. Isso não vai existir mais, porque agora a gente vai ter o recolhimento na hora já da nota fiscal. Então, tu perde no mínimo um mês de fluxo de caixa. Se o empresário não se organizar, ele vai sofrer muito. E o que a gente busca em 2026? O que a gente busca no teste? Vamos evitar o sofrimento? Esse um ano, nós estamos falando desde 2023, ela foi aprovada, não sei se vocês têm a data exata ou o ano exato, mas a gente não está falando disso desde dia 1º de janeiro. Né? Vocês já foram procurados, vocês já tiveram aqui a entrevista no jornal e conversa há pelo menos um ano e meio que eu ouço esse período. Estamos em 2026, estamos no ano teste. E ano que vem, 2027, não tem mais teste, é na prática. Esse tempo foi o suficiente para vocês profissionais falarem disso, Gabriela? Eu acho que não tem tempo suficiente. O tempo, numa reforma, tudo é novo, porque a gente não tem alíquota, mas tudo é urgente também. Então, quem não correu atrás, tá na hora de correr atrás. A gente precisa fazer isso esse ano, repito, para não sofrer tanto ano que vem. A reforma, ela foi instituída
em 2023, então nós temos ali a Lei Complementar 132 e a Emenda Constitucional 132 de 2023 e a Lei Complementar 214 de 2024. Então a gente já está falando de reforma há muito tempo, só que ainda se faltam muitas legislações, a gente não tem as alíquotas, mas quanto mais a gente souber do que já está posto, a lei ela já está publicada. Então a gente tem que estudar o que tem e depois o que vier de novo a gente vai acoplando. Essa situação é que nos assusta, né? Enquanto consumidores, mas tenho certeza que assusta também muitos empresários, né? A reforma da reforma, o trapiche do trapiche, isso é assunto para um próximo bloco depois também. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo. Esse é o programa O Rumo. Estamos conversando com o Michael Yuhun, também com o Fernando Ataíde Silva Jorge e também com a Gabriela Colombelli Peros, contadores, advogados, mas todos envolvidos e muito com a reforma tributária, o ano de 2026, olhando para 2027 também, e a partir daí todo esse processo. Estamos indo para um breve intervalo, voltamos em instantes para seguir com a nossa programação dessa noite. Retornamos rumo ao futuro da mão de obra aqui na programação da Rádio Hora. Obrigado pela sua audiência, tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Programa de hoje estamos debatendo, conversando com os nossos convidados sobre reforma tributária. O programa Rumo tem o patrocínio de Cascaleira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Metalúrgica Haas, Mandeo Carnegie e Tomás e Logística. Esse é o segundo bloco do programa. Estamos com o Michael Yuhun, contador também, depois a gente vai passar os currículos de novo, né, Michael, mas também com o Fernando, com a Gabriela advogado, o Fernando também contador, especialistas. Eu vejo aqui que quando a gente conversa para falar de reforma tributária, o pessoal estuda antes, mas é o dia a dia de todos os que estão aqui conosco, e é o dia a dia, e se não é, ele já deveria ser dos nossos empresários também. Segundo bloco, Michael, a gente vai tratar um pouco mais da parte técnica, né? É claro que a gente ficaria fazendo umas 10 edições do Rumo para falar da parte técnica, mas se tu pudesse destacar o que vai ser o primeiro impacto, ali falando de fornecedores, falando do Simples, adequação do Simples, falando de geração de crédito, esses são pontos importantes para serem observados? Com certeza, falando até na linguagem do empresário, né? Para não deixar dinheiro na mesa em 2026, eu diria que uma das palavras é organização. Organizar cadastro de fornecedores, verificar a tributação dos fornecedores, principalmente, né, o que a gente vê no nosso dia a dia nas empresas, estoque. Organizar estoque, porque as empresas, principalmente do presumido, né, elas não se utilizam de crédito de PIS e COFINS nas suas compras, né? E como a gente vai partir por uma metodologia de não cumulatividade plena, onde tudo vai permitir crédito, o estoque que ela tiver em 31 de dezembro é dinheiro na mesa que ela pode salvar, vamos dizer assim, ou seja, tomando esse crédito para compensar com o débito que ela vai ter em 2027, né? Então, é um período de organização, fornecedores, contatos clientes e principalmente estoque para não deixar dinheiro na mesa. São alguns a nossa audiência, quem nos acompanha, nós temos os empresários, as pessoas ligadas ao setor, né, que vão entender plenamente do que vocês estão falando, mas também temos aquele consumidor. Só para puxar o gancho que tu falavas ali no outro bloco, Michael, onde vai ficar visível a reforma tributária para quem for no mercado essa semana ainda? Ótima pergunta, muda toda a lógica, inclusive de apresentação na nota fiscal, né? Que hoje a gente tanto fala de imposto por dentro, aonde a gente vai comprar um determinado produto e tem lá R$100 que eu vou pagar daquele produto.
A partir da reforma, não, vai ficar evidente a carga tributária e o imposto daquela nota. Ou seja, eu vou ter os R$80 que vão para o fornecedor e os R$20 de imposto que vão para o governo. Que a gente pode, só abrindo um parênteses, depois falar um pouquinho sobre o split payment, esse direcionamento automático para o governo desse imposto, né? Porque é muito curioso, até porque os consumidores, talvez 90% deles, né? Eles pegam a nota fiscal do caixa e já procuram lixo, né? Mas é importante, né? Para mesmo quem não entenda do juridiquês, que consiga assimilar também olhando nós como consumidores. Boa dica por aqui, Michael. Fernando, vocês falavam antes também, a Gabriela falou da questão de caixa, na questão de capital de giro, previsibilidade, o Michael e a Gabriela também já falaram em organização financeira. Ainda é cedo para darmos dica, né? Depois no último bloco eu vou pedir dicas, mas aonde é a prioridade para olharmos, enquanto empresário especialmente? Se tu pudesse diluir esses 11 meses e meio que teremos, qual linha do tempo tu traçaria para esse ano de 2026 nesses assuntos que eu te citei? Sim. O 2026, na visão estratégica da reforma tributária, o importante é olhar para os fornecedores, né? Acho que são vários pontos, mas aqui eu acho que ressaltaria a questão de revisar com cautela os fornecedores. E daí eu vou trazer exemplos de empresas que consomem serviços de uma empresa que é enquadrada no Simples Nacional. Hoje, o nosso sistema tributário ele não permite a apuração de crédito para determinados serviços de empresas que estão enquadradas no Simples Federal, no Simples Nacional. E a partir da reforma, o processo ele vai permitir o direito ao creditamento. E isso, para o empresário, é dinheiro. Eu acho que o Michael ele foi cirúrgico ao falar em deixar dinheiro na mesa, né? Isso tem que ser revisado com cautela e pode ser que aconteça uma mudança, né, de forma natural. Acho que é um processo natural que vai ocorrer no período de transição da reforma, que é as empresas acionando seus fornecedores e seus fornecedores tendo que avaliar qual regime melhor se encaixa para o seu negócio. Então, a pessoa que está enquadrada no Simples, ela também tem que se preocupar, porque talvez o Simples já não seja um regime tributário tão atrativo. Talvez ele perca competitividade ao passo que outro fornecedor com o mesmo serviço, com o mesmo produto, esteja se enquadrando no lucro real, por exemplo. Nós vamos ter fatos, a Gabriela também, sinta-se à vontade de compartilhar, mas nós teremos uma demanda maior, especialmente nos escritórios de contabilidade, você também, Gabriela, como parte tributária e jurídica, de empresas revisando esse enquadramento, é a palavra certa, porque nós temos vários regimes, né? Esse número, nós teremos um boom de empresas querendo revisar esse regime também? É o planejamento estratégico. Esse planejamento? Com certeza. Posso... Fique à vontade. Sim, com certeza, porque até de certa forma o lucro presumido, né, hoje ele não permite crédito de PIS e COFINS, como eu comentei há pouco, o lucro real permite. Porém, pelo fato dele não permitir esse crédito, a alíquota dele é mais baixa, o que tornaria ele mais atrativo, né? Mas a gente teve recentemente uma mudança também, né? Acredito que faz umas 2 semanas, que aumentou a carga tributária do presumido, né? E agora me fugiu o raciocínio. Eu estava te perguntando da revisão de regimes, né, Mike? Ah, sim, o planejamento. Isso, planejamento de regimes. Exatamente. Começando, inclusive, pelo próprio Simples Nacional, né? Que ele abre a possibilidade de tu fazer um formato híbrido, né? Tu recolher o IBS e CBS por fora para possibilitar o crédito tributário das empresas do... Até fazendo um adendo, esse regime híbrido, ele também é uma possibilidade. E esse eu acho que vai ser o trabalho estratégico que as empresas vão fazer. Eu vejo que o departamento de compras das empresas ele vai se tornar um setor extremamente estratégico e vai orientar os seus fornecedores à adoção do melhor regime, né? Então o Simples ele vai permitir o formato híbrido, onde tu apura o imposto de uma forma e outra parte do imposto de outra forma, ou ele pode aderir ao regime do lucro real, né, que também é um outro método de apuração dos tributos. Gabriela, revisão de contratos, mas vamos aproveitar o que os nossos colegas falaram aqui, dessas revisões que passa muito por todo o formato da empresa, né? Todo o regimento da empresa. Nós falávamos de
de troca de regime tributário, mas vamos olhar para a parte jurídica desse processo todo também. Tu falavas antes de revisão de contratos, né? Mais ou menos na mesma linha que eu perguntei para o Fernando. Quais são os contratos, quais são as modalidades que tu daria essa dica? Ó, vamos começar. Alguém procurou vocês. Começamos por onde? A minha empresa vai te procurar, Gabriela. A gente começa por onde nessa revisão de contratos? Sim, a gente precisa olhar para a questão do... Quando tu está numa cadeia de fornecedores, essa questão dos créditos, de ver se o teu fornecedor, se ele vai te fornecer crédito ou não, porque isso também vai mudar o preço que tu vai poder pagar, que tu vai poder comprar. E uma coisa que é bem importante, hoje em dia a gente sabe que algumas empresas se estruturam em mais de uma empresa. Então, eu tenho uma empresa para serviço, outra para venda. E é o momento de ver se essa estrutura precisa continuar assim ou se não é o momento de juntar todas as estruturas e fazer um planejamento, porque às vezes tu tá com uma empresa no Simples, uma no Real, e isso não vai mais parar de pé no futuro. Então, às vezes é melhor tu juntar toda a tua estrutura e organizar ela dentro do lucro real, fazer algo bem amarradinho em contrato, deixar tudo certinho e estar regular para 2027, facilitar a tua operacionalização e deixar tudo certinho. Gabriela, o que é mais comum hoje no cenário nacional? Não vamos trazer o regional porque a gente fecha muito, mas a nível de estudo, tá? Não a nível de exemplos, de cases regionais ou estaduais que fossem, mas enfim, a nível nacional, olhando para tudo isso, dessas adequações jurídicas, olhando para cada peculiaridade de cada empresa, né? Tu citaste agora empresas, às vezes, que demandam de outros CNPJs, de outras formas também. Isso é muito comum, isso dá muita demanda no escritório de vocês também, e essa linha do que tu falaste agora, de tentar simplificar, de tentar juntar, ela é uma tendência, ou é uma, eu te perguntei de dica, tu falava sobre isso, mas nós temos, esse processo ele é comum a nível de empresas, do empresariado no Brasil? Falava antes de cultura, antes também, né? É uma mudança de cultura. Eu acho que a reforma, ela vem para uma mudança de cultura. Hoje a Receita, ela tem inúmeros sistemas. Não dá para a gente achar que ela não está vendo o que cada empresa está fazendo. Ela está vendo. E isso é importante. Eu acho que a empresa, quanto mais organizada ela tiver, menos ela vai sofrer. E isso, para mim, a reforma tem um ponto bem positivo, que nós falávamos até antes. Eu não acho que ela vai trazer neutralidade, eu acho que vai ter um aumento de carga tributária, mas ela vai trazer uma maior justiça tributária. Tu vai obrigar a empresa ela tá regular, ela não ter tanto jeitinho, porque a Receita tá vendo que tu tá fazendo. Sim. Então, vamos fazer certo, vamos fazer como tem que ser feito, pra gente não sofrer penalidade. E essa mudança de cultura, ela é necessária. A pergunta não é se ela é justa ou não, né? O importante que tu disseste, Gabriela, o olhar da Receita, né? Eu brincava com vocês antes falando do colega de vocês, contador de Teutônia, que a gente brincava do imposto de renda no disquete, ainda lá no início da década passada, 2011, mas nos remete para agora isso que a Gabriela disse. A Receita não vai mais esperar receber um disquete, né, Michael e Fernando? Ela está presente, ou seja, não é uma questão de ser certo ou não, é uma questão de justiça tributária. Isso chega a vocês também? Com certeza, é a própria apuração assistida, né? Até a Gabriela pode complementar com relação à nota fiscal, a importância da nota fiscal a partir de agora, né? Ela passa a ser quase como uma confissão de dívida, né? Então, destaca o imposto ali, a informação já vai automaticamente para essa apuração assistida que tu pode ir acompanhando quase de forma... Nós não temos mais um lote físico que no final do período vai levar as guias, né, Michael? E outra, só pegando um gancho no assunto, um ponto positivo, inclusive, da reforma, é com relação ainda ao planejamento tributário e ao fim da guerra fiscal. Que hoje a gente tem 26 estados, mais 27 Distrito Federal, são 27 regulamentos de ICMS, isso vai acabar, né? Vai demorar até lá 2033, a gente vai passar por toda essa transição, mas o fim da guerra fiscal, porque o que muitas empresas acabam fazendo, inclusive clientes nossos, né? Tem uma empresa que vende no Rio de Janeiro, mas na verdade se ela que ela paga 22% de ICMS, se ela colocar essa empresa no Espírito Santo e fizer a operação interestadual, aderir ao benefício fiscal, vai pagar 1%.
Esses mecanismos aí que foram implementados com a Lei Complementar 214, eles realmente trazem alguns benefícios, né? O fim da sonegação também, né? O crédito ele só vai ser possível se o fornecedor efetuar o pagamento do tributo. Então isso vai acabar gerando uma certa diligência por parte das empresas, né? E vai reduzir ou até acabar com a sonegação fiscal, né? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, os empresários eles têm dificuldade de gestão financeira e às vezes uma maneira de conseguir fazer a gestão do negócio é se financiando com o imposto. E isso vai acabar, né? A gente tem ouvido que muitas empresas provavelmente não vão sobreviver a essa transição, infelizmente, isso dói de falar, mas vai acontecer, mas lá em 2033, a justiça tributária, acho que ela vai ser, essa palavra acho que vai fazer mais sentido para nós. Eu conversei com um empresário essa semana que falava exatamente disso, Fernando. Ele falava, olha, quem não souber, tem empresários já deixando, né, tentando vender a sua empresa, aqueles especialmente que já estão com uma idade mais avançada, que não conseguiram fazer o processo de transição dentro da empresa, estão abandonando, fechando numa boa empresa, fechando os negócios, outros vendendo, vai ser um ano de oportunidades para empresas que queiram comprar empresas, enfim. Eu quero uma frase, ou de vocês três, que seja rápida para fechar esse bloco, ou de um de vocês. Quando a gente fala que a reforma tributária vai simplificar o processo, é certo, é errado ou é meio termo? Para mim é meio termo. Meio termo. Não, eu acho que é certo. Por quê? Porque eu acho que é certo, tá? E daí eu volto um pouquinho, vou voltar um pouquinho no tempo, e eu vou me colocar lá em algumas ocasiões onde eu participei de assuntos onde o processo estava no início da discussão da reforma tributária. E eu vi um executivo do Itaú BBA, que é um dos principais bancos no Brasil, dizendo: o nosso sistema é o mais complexo, é o pior que existe no mundo. Ele vai simplificar, tá? Então, qualquer coisa que seja feita, ele já melhora. Então, eu acho que vai simplificar. Não como nós gostaríamos, né? Mas eu tendo a ter o pensamento positivo, e eu acho que vai simplificar, sim. É por isso que a gente foi no meio termo, né? A gente acredita que vai, mas não como deveria, talvez. Uma próxima, eu não vou dar essa alternativa para você. Eu vou só pedir simplifica ou não, mas eu acho que é importante, Era para ser em uma frase, Era para ser uma frase, não, mas é como a Gabriela citou bem antes, a gente tem que discutir, a gente tem que conversar muito mais. Fechamos esse bloco, Michael, Fernando e Gabriela, os nossos convidados do programa O Rumo dessa semana, Rumo o Futuro da Mão de Obra, onde a gente debate sim o mercado de trabalho, onde a gente debate sim as nossas empresas e a gente traz aqui para essa roda de conversa. Depois, no outro bloco, no bloco final, também vou citar, obviamente, as empresas as quais estão representadas aqui. Temos assessoria jurídica, temos assessoria contábil e também citar os nossos parceiros: Cascaleira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomás Logística. Estamos indo para um breve intervalo e voltamos logo na sequência, já com o bloco final. A gente está debatendo reforma tributária. É um assunto pertinente para todos nós e a gente precisa justamente, como disse a Gabriela, advogada aqui, temos que conversar mais e é isso que nós estamos nos propondo nessa noite. Voltamos, uma ótima noite para você, uma ótima semana, obrigado pela sua audiência. Esse é o Rumo, o Futuro da Mão de Obra, aqui na programação da Rádio Hora. A Rádio Hora se propõe justamente a trazer esses debates, semanalmente estamos por aqui, em podcast, pelo YouTube, mas também pela rádio, pela 102.9, como nessa noite. Nós estamos
convidamos hoje para o bate-papo, para essa conversa, o Michael Yuhun, acertei, né, Michael? Fui bem. Ele é sócio da Busata e Yuhun Contabilidade, com atuação em consultoria tributária e planejamento fiscal. Também está conosco o Fernando Ataíde Silva Jorge, contador e auditor, sócio da Condor Auditoria e Consultoria e com experiência em controladoria, auditoria e reestruturação tributária. E também está conosco a advogada Gabriela Colombelli Perosso, para ajudar a entender esses processos jurídicos, né? Ela que também é da Perosso e me ajuda, Perosso? Sharing e Perosso, gestão tributária. Isso, Gabriela, obrigado. São os nossos convidados. O assunto, ele é pertinente, um assunto que não se esgota nesses 3 blocos de programa, e a gente vai falar muito mais disso, porque é o que nós nos propomos enquanto Grupo A Hora, até porque reflete diretamente no desenvolvimento da cidade, dos estados, como os colegas já disseram aqui, são 26 estados, 27 com o Distrito Federal, a guerra fiscal, por que era mais interessante abrir uma empresa em Santa Catarina e não no Rio Grande do Sul, ou vice-versa. Tudo isso faz parte da famigerada reforma tributária. 2026 e 2027 ela vai estar aí, é por isso que nós trouxemos esses especialistas para conversar conosco. Cascalheira Stone Garden, da BR-386 Estrela. Conosco também o SEAT Internacionalização. O currículo do SEAT oferece proficiência em língua alemã e inglesa. Também com a gente o Sicredi, o consórcio do Sicredi é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora mesmo. Univates, inscrições abertas para o curso técnico da Univates em 2026 ainda. São diversas, ainda, né? Parece que a gente está terminando. A gente está começando 2026, quer fazer um curso técnico, entre em contato com a Univates. Diversas opções que vão transformar o seu futuro. Rodos do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários. Metalúrgica Hassmann, são 65 anos produzindo fixadores, e a Hassmann já completou 70 anos em 2025. Alta performance para a indústria. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes para o mercado regional e entregando resultados organizacionais e individuais. E Tomasi Logística, acesse o Instagram, @Tomasi Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Eu mantive a mesma ordem nos 3 blocos, então vou permanecer para a nossa audiência que está em casa também, para terminar nesse 3º bloco, para conversar com o Michael novamente. Nós abordamos um pouco disso, né, Michael, ao longo do programa, né? Nós falávamos de prioridades absolutas para as empresas olharem. Eu perguntei em algum momento também como a gente podia diluir nos 11 meses e meio. Mas, de fato, a reforma tributária, e tu citaste isso, que ela vai mexer muito com fornecedores, né? E é consenso de vocês 3, especialmente de você também, Michael, que esse é o primeiro ponto. Tu falou já em cadastro, tu falou em sistemas, nós falamos em treinamento de equipe, nós não falamos ainda disso, mas é importante também. O contador como apoio estratégico do empresário também. É tudo isso que a gente tem esses 11 meses e meio para falar disso? Eu diria assim, uma pergunta que a gente ouve muito, né? Essa reforma tributária vai aumentar ou vai diminuir a minha carga tributária? Né? A arrecadação, segundo a legislação, ela vai permanecer, né? Vai ser feita uma média, a relação ali, arrecadação, PIB, mas ela vai impactar cada empresa de forma diferente. Vai impactar setores de forma diferente, vai impactar cada empresa de forma diferente e até modelo de negócio. Daqui a pouco uma empresa do mesmo setor tem um modelo de negócio um pouco diferente, ela pode daqui a pouco se beneficiar. E é aí que o contador também pode ajudar. Tu diria que aquela indústria que tem 30 fornecedores, uma indústria maior, que tem 30 fornecedores dentro do seu escopo, ela vai ter que olhar ainda mais fixamente nisso? Com certeza, ela vai ter que fazer toda a revisão do cadastro desses fornecedores, né? Aí entra aquela questão do Simples Nacional, se dá crédito ou não dá crédito, e principalmente, e algo bom, eu diria que a reforma traz, eu só permite o crédito quando o fornecedor efetivamente pagar o imposto. Né, como a Gabriela bem colocou antes, né, muitas empresas estão utilizando o imposto como capital de giro. Daqui a pouco, para lá na frente, pensar num parcelamento com desconto de juros e multa. Né? Então, isso, de fato, vai acabar. Outra questão do cadastro que a gente está enfrentando agora no escritório, né, bem como eu coloquei antes, com relação a benefícios fiscais. Né? O governo está exigindo que a gente mencione o 01 de IBS, o 09 de ICBS nas notas fiscais, porém, tem a questão dos benefícios tributários.
né? Então, o que a gente está percebendo? A gente está fazendo toda uma varredura do cadastro do contribuinte, do cliente, para identificar através do NCM, né, da mercadoria, se ela permite a utilização de um crédito ou não, né? Uma situação prática que eu estava comentando com os colegas antes, um fornecedor, uma multinacional, entrou em contato com um cliente nosso para discutir reforma, e eles mencionaram que um determinado produto que antes era alíquota zero de PIS e COFINS, que representaria 9,25%, hoje vai ser tributado de IBS e CBS, né? E aonde que vai impactar essa carga tributária, né? Então, a gente sabe que é lá no consumidor final, né? A empresa repassa e acaba, né? Fernando, o que mais... a palavra certa não é preocupar, eu vou tentar dar uma polida nessa palavra. O que mais vai dar demanda de trabalho para vocês três? Aonde mais vai ser perceptível? E nesse período, vou usar assim a palavra, o que mais preocupa vocês já agora em 2026? Sim, o 2026, como eu falei logo no início, né, é um período de oportunidades. Então, para a gente ter algo mais prático aqui, né, a Lei Complementar 214, ela estabelece produtos, então a tributação ela vai seguir uma determinada formatação e a Lei Complementar ela orienta como que essa formatação ela tem que ser estruturada dentro dos seus sistemas. E o que ela diz ali? Ela já diz quais são os produtos, quais são as regras, né? Trazendo algo bem prático aqui para que a gente tenha um viés da questão de dificuldade que será enfrentada nesse período teste, né? Ela traz, então, regimes que são tratados diferenciados. São 24 previsões que podem ter alíquotas diferentes e ela traz também regimes específicos. Tem 16 previsões de regimes específicos. Então vamos tentar fazer uma salada de fruta aqui, né? Existem questões que serão complexas, porém está tudo escrito na lei complementar. E o 2026 é o período de pegar o sistema da empresa, pegar as equipes, treinar, ler e fazer os testes. Michael e Fernando, isso está muito claro. A lei é clara, a lei é objetiva. Estudando, dá para a gente acompanhar? Eu estava esperando esse questionamento. Essa é uma resposta que eu vejo muito advogado respondendo dessa forma. Temos uma aqui do lado, daqui a pouco eu pergunto para ela também, mas eu quero vocês primeiro. Dificilmente ele responde dessa forma, né? Então a resposta seria depende, porque ela traz clareza nas regras, porém depende de muitas normas que serão realizadas ao longo desse processo. Nós não temos as alíquotas, por exemplo. A gente tem que ver quais serão as normas emitidas e as orientações da própria Receita Federal e do Comitê Gestor. A gente acabou não falando do Comitê Gestor, né? Mas o que hoje é gerido pelo Estado, que é o ICMS, e pelo município, que é o ISS, vai ser gerido por um grupo chamado Comitê Gestor, onde vão ter representantes de estados e de municípios, e esses representantes eles vão realizar as normativas para entender como é que ele vai realizar a cobrança do novo imposto. Né, que vai já existe também em 2026? Ele já está implantado? Ele está em fase de implantação. Existe também uma lei que define como que ele vai ser constituído, né? Então vão ser representantes de estados e de municípios. Até a regra ela é bem interessante porque ela dá oportunidade para municípios pequenos, né, participarem digamos, desse comitê. Então metade das pessoas são de municípios com maior população e a outra metade ela é definida por sorteio de municípios menores. E até para justificar isso, né? Porque quando eu comentei antes, vai aumentar, vai diminuir a arrecadação. Vai mudar toda a lógica da destinação, que hoje é na origem, vai passar a ser no destino. Né? Então, daqui a pouco, hoje tem cidades que produzem muito, tem uma alta arrecadação e vão acabar perdendo devido a essa troca de... Com perdão da minha ignorância, será um longo ano. Será? Eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade aqui, porque tem um artigo... Geralmente, quando a gente vê contrato, tem aquela parte onde tem as letras pequenas, né? Que ninguém lê. E a lei complementar, ela tem um artigo, que é o número 335, que ele tá ali, ele tá posto,
e eu não vejo ninguém falando sobre, e isso me preocupa. Isso me tira o sono, na verdade. Esse artigo ele fala sobre presunções legais. Então, a empresa ela tem essa escrituração fiscal, onde ela faz os registros, né, das suas operações, e se ela não corrigir a escrituração fiscal de acordo com o que está previsto na lei, ela pode ter problema lá na frente. Então, vou dar um exemplo. A gente vê muito, né, principalmente em escritórios de contabilidade, empresas pequenas, que possuem lá na sua contabilidade saldo credor na conta caixa. E isso, a Receita Federal e o comitê gestor, ele pode presumir que seja uma venda sem nota e autuar. Até só explicando para o leigo, pegando o gancho, saldo credor seria um caixa negativo. Eu acho que ninguém abre a gaveta e vai achar um dinheiro Achar um negativo. dinheirinho. Tem uns que acham, viu, Mário? Gabriela, para fechar, né? A gente tem compliance, a gente tem uma série de termos também, proteção, previsibilidade, nós falamos de planejamento, né? Nós falamos da importância, mas como olhar para tudo isso com o rigor da lei e com a transparência da lei também? Vocês como advogados, vocês como atores jurídicos também, como olham para isso? A gente tem a visão dos técnicos, dos contadores aqui, mas a visão jurídica para isso tudo também. Sim. Uma coisa que me preocupa muito é que a gente falou antes aqui de revisar contratos, mas tem empresas que nem contrato tem. E aí tu começa a ver que o buraco é muito mais embaixo. E agora isso vai aparecer? Isso agora vai aparecer, nada mais vai ficar obscuro. Porque tu vai ter que ter o contrato, vai ter que revisar, mas vai ter que fazer, muitas vezes, se a empresa não tem. E hoje, a gente vai, além da Receita, que tem um super sistema que fiscaliza tudo, é exemplo do que vai ser com as locações, que agora a gente tem o cadastro imobiliário, então tu tem muitas ferramentas para fiscalizar. Com essa questão dos créditos, de tu só tomar o crédito de quem pagou, a Receita tem inúmeros fiscais. Cada comprador é um fiscal se tu pode ter crédito ou não. Então, eu acho que a palavra desse ano é integração. Nós temos que ter integração nas empresas de todas as áreas. Nós temos agora um imposto seletivo, que a gente acabou nem conseguindo abordar muito, mas vou dar um exemplo prático do imposto seletivo. Nós temos as bebidas açucaradas, dependendo do teor de açúcar, elas vão ter a tributação pelo imposto seletivo. Então, isso é uma carga maior de tributação. Eu fico pensando, a pessoa que formula, que faz lá a bebida açucarada, por exemplo, se a gente pegar uma Fruc ou uma Coca, ela vai ter a diferença se é zero ou se é com açúcar. Vai ter diferença no preço. Mas será que a pessoa que faz essa bebida, ela não vai pensar na dose de açúcar conforme a legislação? Então, tá vendo que o que está na legislação, ele não vai impactar só no setor jurídico e contábil, mas vai impactar na produção também. Então, é o momento de tu olhar para tudo com integração. É por isso que me chamou a atenção desse empresário que eu conversei essa semana. Ele dizia, tem empresários abandonando. Aquele empresário que não conseguiu fazer a transação da sua empresa, não conseguiu passar adiante para um filho, enfim, vai acabar abandonando. Ganhei dinheiro até agora, vou me aposentar. Isso não é olharmos para o fim, o arauto da desgraça, né? Uhum. Mas é uma realidade que muita gente vai olhar e vai dizer, não, eu não tenho como me adequar. Isso preocupa também, Gabriela? Preocupa. Tu precisa de pessoas. Eu sempre penso assim, uma empresa, ela é movida pelo que ela entrega, ela pode produzir um determinado serviço, pode fazer um determinado serviço, ou produzir um produto. Ela não precisa ser boa em tudo, mas ela precisa de gente que seja boa para assessorar ela. Então, não dá para pensar... Eu acho que, em primeiro momento, você não pode pensar em abandonar tudo por causa da reforma. Mas pensa quem são as pessoas que podem te apoiar. Quem é a contabilidade que vai te trazer um norte, que vai te clarear e vai colocar em prática? Quem é o jurídico que vai sentar contigo e vai entender a tua operação? E não é lá do escritório. É da empresa, tu tem que estar na empresa. Quem é a pessoa que vai entender a operação contigo e que vai te ajudar a sobreviver e a sair bem dessa reforma? Michael e Fernando, a figura do contador vai ter que, além dos escritórios que vocês representam, a figura do contador dentro da empresa, aproveitando o gancho que a Gabriela trouxe. Uhum. O contador dentro da empresa
ou o funcionário ligado à contabilidade, ele vai ter que ser mais presente em 2026, 2027, cada vez mais? Com certeza. O período de transição, né, a recomendação que a gente passa para os empresários é que eles invistam nas equipes, né? A partir de 2033, o processo natural é que a burocracia vai diminuir, né? A gente sabe que tem empresas no Brasil, eu vi um documentário não, uma reportagem esses dias, onde o empresário ele estava dizendo que a equipe que ele possui para conseguir realizar as obrigações fiscais, ela tem 200 funcionários só para fazer esse processo. Isso vai diminuir de forma bem drástica. Só que até chegar lá, o importante é investir, qualificar as equipes, treinar, e o contador, nessa fase, ele vai ser um profissional estratégico. Contador, o advogado. Eu também coloco aqui dentro dessa sacola aqui o pessoal da TI, né? Principalmente. Então, nessa fase, são profissionais que serão estratégicos. Após esse processo, o trabalho ele vai se tornar mais intelectual e menos burocrático, menos operacional. Amigos, o assunto não se esgota por aqui, né? O Faleiro, que é o produtor, apresentador oficial do programa, que está de férias, acho que a gente vai recomendar ele para que a gente volte, né? Fazer mais daqui a pouco, porque o assunto é gigantesco, ele vai nos impactar, como vocês três nos trouxeram para nossa audiência também, ele vai chegar para nós, consumidores, para empresários. Agradecer Mikael Iokun, muito obrigado, Mikael. Um grande ano para ti, para tua família. Obrigado, e para teus clientes também. Muito trabalho e muita saúde acima de tudo, né? Tá bom? Isso que importa. Foi um prazer te conhecer e obrigado por participar com a gente. Da mesma forma, agradeço a oportunidade. Fernando Ataíde Silva Jorge, Fernando, muito obrigado também. Um grande 2026 para ti, para tua família, para os clientes, de muito trabalho e muita saúde. Obrigado, igualmente. Um prazer te receber aqui. Prazer foi Gabriela Colombelli Perosso, obrigado, Gabriela, por contribuir também aqui com a gente para esse bate-papo, para essa análise. Nós três não, né? Eu e vocês três trouxeram e engrandeceram muito o programa. Obrigado, Gabriela. Até uma próxima oportunidade e um ótimo 2026 para ti. Eu que agradeço o convite, igualmente um bom 2026 para ti, para os colegas, para todos os nossos ouvintes, que seja um ano extraordinário. E vamos lá, vamos fazer acontecer todos os dias, fazer o melhor, porque a nossa economia do Vale, ela é forte, temos bons profissionais aqui, então a gente vai com certeza fazer desse limão uma limonada. Com certeza. Rumo, futuro da mão de obra. A gente vai retornar semana que vem para a Cascaleira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodus, Metalúrgica Haas, Mandeio Carnegie, Tomás e Logística. O programa tem a produção de Felipe Faleiro. Essa semana comigo na apresentação foi um prazer ter estado com vocês. Aproveite sua noite. Tchau!